Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você recebe este vídeo. É com muito prazer que eu venho até vocês para mais uma apresentação no campo da saúde mental. Há um tempo que eu fiquei um pouco ausente devido a algumas outras ocupações, mas que hoje temos esse privilégio e de podermos estar junto para mais uma discussão, sempre no contexto da saúde mental. Para os que já têm nos acompanhado há esse tempo, meu nome é Pedro Viegas, sou psicólogo clínico e professor. E como vocês sabem, sempre que estamos juntos, eu convido-lhes a partilhar a informação que nós trouxemos, de modo a fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas palavras. Já que a saúde mental é um problema universal. Todos nós, em um determinado momento da nossa vida, podemos apresentar um problema relacionado com a saúde mental. Por isso, a razão de todos contribuir para que essa informação seja mais divulgada. No vídeo aula de hoje, vamos falar sobre as causas da homossexualidade. Na verdade, a homossexualidade é um tema atual e atuante em todas as sociedades. É uma questão, um fenômeno que suscita muitos debates e, portanto, as pessoas precisam de mais informação para poder compreender com precisão o fenômeno. Pois é, as causas da homossexualidade. A homossexualidade pode ser entendida como o ato de um indivíduo que tem atração física e sexual pelos indivíduos do mesmo sexo. O termo aplicado no DSM-5 para descrever o fenômeno homossexualidade é transtornos de identidade de gênero. Portanto, transtornos de identidade de gênero deve ser entendido como um grupo de transtornos mentais que apresentam as mesmas características quanto aos hábitos e comportamentos sexuais. A homossexualidade é um tema muito polêmico, tanto no contexto científico como na academia. Os seus debates sempre suscitam sentimentos de excitação de um lado, mas também de
repulsa. O Freud, quanto a esta questão, a sexualidade, Freud sempre deixava claro que o comportamento sexual é oculto. Portanto, não é possível conhecer sobre a verdade sexual de um indivíduo senão ele mesmo. E é um dos problemas que o homem pode manter em segredo até o último dia da sua vida e ir consigo no seu túmulo, porque apresenta alguns hábitos, fantasias muito estranhos que não se pode revelar. Nas culturas ancestrais africanas, a homossexualidade é tido como um fenômeno paranormal. De acordo com as culturas ancestrais africanas, este fenômeno é resultante de desequilíbrio da natureza. E, portanto, a sua origem é atribuído a questões espirituais. Entre as teorias contemporâneas explicativas da homossexualidade, existem várias, mas o que mais apresenta argumento científico vamos apresentar aqui nesta aula. Portanto, as causas da homossexualidade de acordo à ciência. Podemos assim citar a primeira teoria que explica a origem da homossexualidade como a teoria de identificação. A segunda teoria, que é a teoria do gay 1. A terceira teoria, que é a teoria de falha do juízo da realidade. E a última teoria que eu aqui apresento como outras razões culturais. Quanto à teoria de identificação, a teoria de identificação é uma da teoria da escola psicanalítica que foi apresentado por Freud. Esta teoria sugere que as pessoas socialmente se identificam a partir das semelhanças que eles apresentam. A partir de tais semelhanças é a forma como eles vão se apresentar socialmente. Portanto, segundo o Freud, a identificação é um processo que começa aproximadamente aos 3, 5 anos.
A partir desta idade, a criança começa a se identificar com o seu ambiente, a sua família em primeiro lugar. Tem a presença do pai e tem a presença da mãe. Deste modo, a criança vai se identificar com seus progenitores. O rapaz vai se identificar com o pai porque vê as características físicas semelhantes aos do pai e a menina as suas características semelhantes com a mãe. Esta visão é que vai fazer com que estes representam o comportamento típico do seu gênero. Contudo, segundo a teoria freudiana, neste processo pode também ocorrer uma falha neste processo de identificação. Uma menina se identifica com o pai, que é o contrário, que não deveria ser. Nesta relação, esta menina poderá apresentar um comportamento diferente daquilo que é das meninas. Portanto, a partir dali, podemos ver as manifestações diferentes, não de acordo com o seu gênero. Esta teoria, para mim, é a mais plausível, mais explicativa da questão da homossexualidade. E existe a teoria, a segunda teoria, que é a teoria do gay 1. Esta teoria surge como a segunda na relação das causas da homossexualidade, que foi desenvolvido essencialmente para derrubar a primeira teoria freudiana, para contrariar a teoria freudiana. Ela sugere um desequilíbrio hormonal que faz com que determinadas pessoas representam comportamentos diferentes daquilo que representa as suas características físicas. Infelizmente, esta teoria já, desde o seu surgimento, encontrou várias dificuldades, não consegue ter grande argumento cientificamente, porque até ao momento não conseguiu comprovar a existência de gay 1, que considera fundamental, típico do comportamento que está relacionado com a homossexualidade. Portanto, é uma teoria que não tem apresentado argumento suficiente até ao momento. A terceira teoria é a teoria da falha do juízo da realidade. Alguns estudiosos, essencialmente psiquiatras e psicólogos, sugerem que a homossexualidade pode ser uma manifestação de transtornos mentais graves na classe de psicose. Por quê? Porque o indivíduo tem falha no juízo da realidade e, como vocês sabem, que ao ver uma televisão, todo mundo pode julgar que é televisão. Portanto, um indivíduo com as características masculinas, mas se julga de uma pessoa feminina, de acordo com esses especialistas, já aqui podemos identificar uma falha no processo do julgamento da realidade, portanto, falha do insight. É uma teoria da qual eu também concordo, partilho, que
possivelmente pode haver este desequilíbrio e algumas pessoas podem realmente receber em algumas situações nos transtornos de identidade do gênero pode concorrer algumas manifestações psiquiátricas graves. A última teoria ou as últimas razões relacionadas com a questão da homossexualidade pode ser resumido naquilo que é a questão de social, ok? Questão social, uma certa vulnerabilidade, ok? Uma forma de receber um reconhecimento social. Portanto, este modo de ser, e sabendo que nos últimos dias nós vivemos em sociedades altamente consumistas, portanto, a homossexualidade é também uma questão que é relacionada com questão de fama, referência. Portanto, isso pode fazer com que determinadas pessoas venham apresentar tais ligações com o tema em abordagem. Mas também não podemos esquecer da outro componente quanto relacionado a questões culturais, a questão de espiritualidade. Infelizmente, não é possível separar o homem da espiritualidade. E queria lembrar uma passagem de Karl Jasper, que também chamava a atenção quanto à questão da psicopatologia, que o ser humano não pode ser resumido em processos psicopatológicos. Portanto, existem outros conhecimentos capazes de avaliar o ser humano. Muito obrigado. Foi então a nossa apresentação quanto a essa questão. Nós nos despedimos de vocês. Até ao próximo vídeo. Bye.